Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Eduarda Lamarca, eu estou no terceiro ano do curso de Direito na FURG e hoje eu vim apresentar minha pesquisa feita em parceria com a minha colega Isadora Pacheco, sob orientação do nosso professor de Direito Contratual, Francisco Matos, acerca das restrições ao princípio da autonomia da vontade no direito brasileiro. Bom, a princípio a gente buscou inicialmente conceituar o princípio da autonomia da vontade em si mesmo, bem como compreender efetivamente qual seria, na verdade, qual é esse papel fundamental exercido por essa autonomia dentro do direito contratual e, obviamente, dentro das relações contratuais, oportunidade em que restou evidenciado que tanto a Constituição Federal quanto o próprio Código Civil brasileiro buscaram de maneira bastante intensa delimitar algumas restrições ao exercício dessa autonomia. Restrições essas que viram a ser, na verdade, o grande objeto da nossa pesquisa. Bom, voltando um pouco na história, a gente tem que o direito brasileiro sofreu grande influência da corrente liberalista, né, ali no pós-Revolução Francesa, e obviamente o direito civil não poderia ficar de fora disso, muito pelo contrário, nós acreditamos que o direito civil talvez tenha sido uma das áreas que mais sofreu, né, essa influência. E aí nós temos o Código Civil brasileiro, né, como ordenamento jurídico que regulamenta as relações civis, tanto na esfera pública quanto privada, né, sempre emanando ideais liberalistas e com grande enfoque na autonomia e liberdade individual dos indivíduos, né, tanto dentro da esfera jurídica quanto fora dela. E aí, nesse aspecto, o Código Civil, né, não se eximindo da sua função jurídica social, busca delimitar algumas regras, né, para que essas liberdades sejam exercidas e maneiras como essas vontades poderão eventualmente ser manifestas, né, de modo que mantenham-se as relações o mais equitativas possível. Bom, o Código Civil, então, ele, na verdade, não pode ser considerado omisso, né, muito pelo contrário, ele é bastante incisivo e expresso ali para delimitar as restrições e permissões quanto à manifestação individual das partes, né, que virá a ser destacada dentro das relações contratuais, né, que virá a ser originada aí pelo que a gente chama de contrato. E o contrato nada mais é do que o instrumento através do qual as partes podem manifestar suas vontades individuais, né, dentro de um consenso, produzindo uma relação jurídica obrigacional, sempre facultando às partes o direito de escolha. Bom, os contratos eles estão definidos ali dos artigos 421 a 480 do Código Civil Brasileiro, e aí que chegamos no princípio da autonomia da vontade, também de cunho extremamente liberalista, e que é estruturado por três pilares principais, né, sendo eles o livre-arbítrio, a liberdade de escolha do parceiro contratual, a liberdade plena de fixação do instrumento. Pilares esses que vão ser muito utilizados pelos doutrinadores críticos às suas restrições impostas pelos legisladores brasileiros. A Constituição de 88, também de cunho liberalista, tem um grande enfoque em garantir o exercício das liberdades individuais dentro da sociedade, né, para cada cidadão, mas a Constituição também entende a importância, né, das delimitações restritivas, né, para que nenhuma parte eventualmente saia prejudicada, né, para que a liberdade individual de um indivíduo não se sobreponha à liberdade e ao direito da outra parte. Então, a Carta Magna busca limitar algumas condutas. As limitações ao princípio da autonomia da vontade, acompanhada do princípio da boa-fé, são uma maneira do Estado de fiscalizar e buscar o respeito aos princípios constitucionais, né, e que vão, na verdade, buscar equilibrar as relações contratuais por meio do equilíbrio entre o Estado liberal e o Estado social, né, de modo que uma pessoa juridicamente mais vulnerável não seja prejudicada em função de poder ou qualquer outro aspecto. As restrições, elas acontecem por meio das cláusulas contratuais e elas podem dar por incidência de legislação, né, legislação complementar, como a gente vê no Código de Defesa do Consumidor, na Lei do Inquilinato, onde a legislação ela busca proteger a parte mais vulnerável da relação contratual, né, de modo que fiquem impedidos ali as exceções, né, para que nenhuma das partes haja excessivamente sobre a outra. E daí a importância dessas restrições, né? E a gente não vê isso só dentro do direito contratual, a gente vê isso dentro do direito de uma maneira geral, né? A Constituição, da mesma maneira que ela garante a liberdade individual de todos, né, para exercer e agir da maneira que lhe convém, ela também limita de que forma a gente vai poder exercer essa liberdade para que a gente não acabe impondo a nossa liberdade de maneira opressora sobre o outro,